Olá, muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. Que Deus abençoe a tua vida nesse dia de hoje, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a sua casa e toda a sua família. Estamos felizes em mais um dia que o Senhor nos proporcionou, mais um dia que o Senhor preparou para cada um de nós, mais um dia de vida. Então nós temos motivo para louvá-lo, temos motivo para engrandecê-lo, porque o Senhor tem sido fiel. Ele tem nos sustentado com a sua mão. Ele tem provido as nossas necessidades. Por isso, nós não precisamos temer mal algum, porque é o Senhor que está no meio do seu povo. Eu sou o seu amigo, Pastor Valdo Figueiredo. Esse é o programa Mudança de Vida. Na edição de quinta-feira, já estamos aí avançando para mais um final de semana. O tempo está passando muito rápido, os dias estão abreviados, o retorno do grande rei está se aproximando, hein? E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar preparados para este momento. Você tem se preocupado com a tua vida espiritual? Você tem se preocupado com a tua comunhão com Cristo? Você tem se preocupado com o teu devocional com o Senhor? Se preocupe com isso, porque Ele vai arrebatar a igreja a qualquer momento. E nós precisamos estar preparados. Hoje aqui no programa Mudança de Vida, eu quero estar tratando de um assunto que eu tenho certeza absoluta que vai falar com os irmãos. Eu vou estar falando sobre embaraços da vida. Então eu quero que você já comece a compartilhar esse programa com os teus contatos, comece a compartilhar o programa, marque aí os teus amigos. Eu vou falar de alguns assuntos, vou falar de algumas situações, claro, sempre embasado na palavra de Deus. Quero falar sobre embaraços da vida. Então, se você conhece alguém aí que é meio enrolado, eu não estou dizendo enrolado porque ele é um mal pagador, porque ele tem nome sujo na praça, não. Eu estou falando de embaraços que nós mesmos, às vezes até de uma forma inconsciente, nós acabamos embaraçando a nossa vida, nós acabamos fazendo com que a nossa vida, tenhamos uma vida que fique só patinando, só derrapando, ela não avança. E hoje eu quero tratar sobre esse assunto, quero falar sobre embaraços da vida. E quero que você não só compartilhe o vídeo do programa Mudança de Vida dessa manhã de quinta-feira, como também eu quero que você curta o programa, mande o seu coraçãozinho, o seu joinha, mande o seu alô, porque eu vou responder todos os irmãos, como eu tenho feito todos os dias. No final do programa vou estar lendo o nome dos nossos irmãos e pedindo a Deus que Ele abençoe a tua vida. Tem alguém que você quer que nós também estejamos orando? Pois então mande o nome dessa pessoa e eu vou estar marcando, e na igreja estaremos orando por ela. Por falar em igreja, ontem nós tivemos um culto muito abençoado, Quarta do Poder de Deus, ali na nossa sede, na Avenida Amazonas, 2220, dentro dos protocolos ordenados pelo Ministério da Saúde. Nós fomos fiscalizados, agentes da saúde estiveram na nossa igreja, contaram os membros, tiraram foto, e eu estava pregando a palavra de Deus, o bispo Isaac Souza os atendeu e nós fomos parabenizados por estarmos dentro dos protocolos. A Bíblia ensina isso, viu, irmãos? Não é covardia nossa, não é medo, não. Isso é obediência, porque a Bíblia Sagrada diz isso. Lá em Romanos 13, verso 6, a Bíblia ela diz que as autoridades foram constituídas por Deus. A Bíblia diz que devemos dar honra a quem tem honra. Então, se eles fizeram o trabalho deles. Eles não foram como nossos inimigos, eles foram executar o trabalho deles. E ficamos felizes porque ele nos parabenizou por nós estarmos dentro do que manda o Ministério da Saúde. Glória a Deus por isso. Os irmãos cultuaram ao Senhor, ouviram a palavra de Deus, uma alma se rendeu aos pés de Jesus. Tá vendo? Então a obra de Deus não para.
A obra de Deus, independente de qualquer coisa. É um grupo numa quarta-feira à noite com 15 pessoas, onde teve salvação, onde teve uma vida se rendendo aos pés de Jesus em lágrimas. Então, meu querido irmão, quando eu falo aqui para você que nós não estamos brincando de fazer a obra de Deus, nós estamos de fato pregando, nós estamos obedecendo, a situação, ela não tem sido as melhores disso. Você não tenha dúvida, nós não estamos passando por um momento de conforto, eu digo financeiramente, eu digo para fazer frente a todas as despesas do ministério, mas nós estamos continuando fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, sabe o que é? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, o Senhor, Ele está levantando pessoas para prover e quem sabe você é uma delas. Eu quero também aproveitar, mandar o meu bom dia aqui no Brasil e boa tarde lá em Minas Gerais. Quero mandar um bom dia para a missionária Silvia Pinheiros, a mãe da minha netinha que eu amo de paixão, a Esther, que eu acredito que ela também já está sintonizada, porque eles não podem sair de casa, estão na quarentena, e a Esther está estudando pelo computador. Então, um beijo para minha netinha, um beijo para a missionária Silvia Pinheiro, um beijo para a missionária Cristiane Souza, que também está ouvindo o programa Mudança de Vida, que também eles baixaram o aplicativo da Motivasat e estão lá na Itália ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos lá da Itália e ao redor do mundo. Que Deus abençoe e nos dê força e coragem para enfrentar, já estamos enfrentando, mas para superar e vencer esta epidemia que nós estamos passando. Muito bem. São 9 horas e 5 minutinhos, eu quero começar a entrar nesse assunto e quero falar sobre embaraços da vida. Eu separei um texto da palavra de Deus, mas antes de ler esse texto e fazer um comentário dele, eu quero primeiro citar aqui 5 exemplos de 5 personagens na Bíblia, que cada uma delas você pode, depois na tua casa, você pode estar lendo dentro da Bíblia Sagrada a conduta dessas personagens, dessas pessoas, e você vai ver que o que eu estou falando, de fato, fazia parte da personalidade dessas pessoas. O que são embaraços da vida? Embaraços da vida são aquilo que a pessoa ela tem um defeito, seja ele um defeito de caráter, um desvio de caráter, seja ele um vício, um costume que ele adquiriu e ele não consegue se libertar disso. Ele não consegue vencer esse tipo de vício, esse tipo de costume, esse tipo de hábito. Ainda que as outras pessoas possam dizer para ele, olha, você precisa parar de fazer isso. Você não pode continuar fazendo isso. A pessoa ela não consegue vencer. É como se fosse realmente um vício de drogas, de álcool ou qualquer outra coisa. Por exemplo, eu vou citar aqui primeiro esses exemplos, para depois nós lermos um texto da palavra de Deus. A primeira figura que eu quero mencionar que tinha um embaraço na sua vida foi Pedro. Pedro, ele era um homem impulsivo. Se você ler a história de Pedro, principalmente lá em João 19, você vai perceber que Jesus, quando foram prender Jesus, Pedro ele já tira de uma espada, ele corta a orelha de Malco, o soldado. Você vai perceber em Mateus 26 que Jesus, quando ele diz que ele ia ser entregue aos pecadores, que ele seria crucificado, aí Pedro falou que isso não iria acontecer com Jesus, aí Jesus falou, olha Pedro, você vai me negar ainda hoje? Ele disse, não, de forma alguma que eu vou te negar, estou preparado a ir para a prisão e até a morte com o Senhor. E o que aconteceu? Pedro negou. Impulsividade nas palavras. Pedro foi uma pessoa impulsiva. Quando nós agimos por impulso, queridos irmãos, nós não medimos as consequências daquilo que nós estamos falando. E o que isso pode causar na vida da outra pessoa pode ser algo devastador. Eu tenho certeza que alguns que estão agora participando desta live, que estão aí ouvindo pelo aplicativo da Motivasat, de repente você pode ter sido, ou até mesmo continua sendo, um homem ou uma mulher muito impulsivo,
que no momento que o sangue ferve, no momento que as emoções afloram, você fala o que não deve, você faz o que não deve, e depois, quando o sangue esfria, você se arrepende. Talvez alguém já disse para você, olha, você precisa mudar esse comportamento, viu? Você precisa parar, respire fundo antes de você tomar qualquer atitude, antes de você falar qualquer coisa. Procure um exercício. Eu vou aproveitar aqui, e eu participei, quando jovem ainda, adolescente, no Senai, de um curso que o curso era de mecânico de manutenção, montagem e desmontagem de componentes eletrônicos. E eu nunca esqueço de uma aula que nós tivemos. O professor, ele tinha uma bigorna, e na bigorna tinha um parafuso que ele foi colocado nesta bigorna. Bigorna é uma peça de ferro maciça. Foi feito um buraco, colocaram um parafuso nessa bigorna e cortaram a parte onde com a chave de fenda se tira o parafuso. Então nós temos um problema. Nós temos um parafuso numa bigorna, numa peça, e precisamos tirar aquele parafuso de lá. Mas ele não tem cabeça. Não tem como usar uma chave. E algo interessante, que até foi motivo de riso na hora, é que o professor, ele disse para nós, olha, a pessoa ela vai tentar tirar esse parafuso porque ela sabe que precisa tirar esse parafuso, porque é ele que vai atrapalhar todo o desempenho do serviço. E então nós vamos começar. Geralmente a gente começa com muita calma, respirando, muita cautela, e vai tentando. Chega um momento, o tempo vai passando, aquilo não tem reação, aquilo não muda. E aí então o nervoso vai tomando conta. O nervosismo acaba assumindo o controle. Então a paz, aquele equilíbrio, ele parece que sai de cena e começa a entrar o desequilíbrio, o nervosismo. E aí a pessoa começa a bater com mais força, a pessoa pega uma ferramenta e outra vai batendo com mais força. E aí ele pode, num dado momento, num estado de nervosismo tão grande, que ele pode pegar uma marreta e começar a bater na bigorna com tanta força, porque ele está tão enfurecido de querer tirar aquele parafuso e ele não conseguir, que ele acaba, ao invés de resolver o problema, agravando. Que ele vai começar a bater na bigorna, ele vai batendo, isso aqui não sai, vai xingar um monte de palavrão, vai descontrolar, vai virar as costas e vai deixar aquilo para lá. Sabe qual foi a solução que o professor ele deu para nós? Ele diz, quando vocês enfrentarem uma situação, eu coloquei isso como uma prática de vida. Sabe o que você tem que fazer quando você enfrentar alguma situação muito difícil na tua vida? Que você olha, tenta, não consegue resolver, não consegue enxergar uma solução? Ele disse assim, você para, põe as tuas ferramentas, respire fundo, saia daquele ambiente, porque você já deixou aquele ambiente pesado. E ele até usou um termo que eu não esqueço disso. Ele falou, vai no seu Zé que vende hot dog do outro lado da rua, vai comer um hot dog, vai tomar um refrigerante, fica lá uns 10, 15, 20 minutinhos, come um lanche com calma, tome o seu refrigerante, respira fundo, se acalme, coloque as suas mentes em ordem. Depois que você aquietar de novo, volta lá. E você vai conseguir enxergar a solução para o teu problema. Você já parou para pensar em quantas pessoas nós ferimos por causa da nossa impulsividade? Você já parou para pensar quantas pessoas nós machucamos porque no momento do fervor, no momento do desequilíbrio, nós ferimos as pessoas com as nossas palavras? Nós destratamos as pessoas, mesmo que aquela pessoa ela fique abatida, nós só vamos conseguir compreender que a nossa atitude fez mal a ela quando aquilo pesar sobre a nossa vida. Queridos irmãos, se você é uma pessoa impulsiva, se você é uma pessoa que não tem controle, respire fundo, saia do ambiente, faça um lanche, faça uma caminhada, coloque um hino e adore a Deus. Depois que refrescar, volta e resolva o teu problema. Pratica isso, exercita isso. Eu estou na primeira, vou falar da segunda personagem.
Já ouviu falar de Judas Iscariotes, né? Quem nunca ouviu falar em Judas Iscariotes? Ele tinha um problema de personalidade, sabe qual era? Ele era ganancioso. Ele era um homem extremamente ganancioso. Para ele chegar ao ponto de taxar um valor somente para entregar a Jesus, você já deduz. Ele era um bom administrador, por isso que ele ficava com a bolsa das ofertas recolhidas naquela época para o ministério. Mas ele era um homem ganancioso. Ele queria dinheiro. O texto diz que ele tirava das contribuições que era dado, ele tirava para si. Então você vai percebendo que aquilo era um problema dentro do caráter de Judas. A ganância, o desejo de ter. E se tiver facilidade para se obter, melhor ainda. Se aparecer oportunidades, ainda que essa oportunidade possa ferir ou matar alguém, não importa, o que eu quero é o dinheiro. No mundo que nós vivemos, não vamos muito longe não, vamos falar só um pouquinho do Brasil, vamos falar só um pouquinho. Eu vou aproveitar aqui e fazer um comentário que eu li um texto ontem muito interessante, acredito que muitos leram também, porque até colocaram no Facebook. Por que o auxílio emergencial de R$ 600 para muitas pessoas ainda não foi liberada? Por uma única razão. Muita gente que não tem direito porque já recebe benefício se cadastraram porque querem mais. Não se preocupando que tem muitos chefes de família que não tem emprego, que não tem recurso, que precisa colocar alimento dentro de casa para os filhos. E aí, então, um funcionário da Caixa Econômica Federal disse, é por isso, a culpa não é do governo. O governo ele tem que, de fato, analisar um a um para saber quem realmente tem esse direito e quem não tem. E milhares de brasileiros se cadastraram querendo R$ 600 a mais, sem se preocupar com mais ninguém. Isso é Brasil. Um Brasil, um país que lá em cima, lá no Congresso, no poder, eles arrancam o dinheiro público para si, mantém uma vida de regalias, enquanto isso a educação, a segurança pública, a saúde vai definhando, vai morrendo, vai ficando no esquecimento, por pura ganância. Sem contar, não estou aqui fazendo politicagem, sem contar os escândalos que nós vivenciamos aí há algum tempo atrás, de dinheiro e mais dinheiro que políticos iam embolsando e afundando o país cada vez mais. Pois é, ter dinheiro não é pecado, ser rico não é pecado, ter perspectiva de crescimento não é pecado, ter um bom carro também não, uma boa casa não é pecado. Mas o pecado consiste em querer ter aquilo que não está dentro do tempo determinado por Deus. Enquanto Acã, ele viu a cunha babilônica, a capa babilônica, ele viu cunha de ouro, ele viu peças de prata, ele viu toda aquela riqueza babilônica, aquelas peças que não era para pegar porque era de Jericó, e ele pegou aquelas peças e desencadeou numa maldição coletiva para todo mundo. Aquilo é uma lição bem clara dentro da Bíblia Sagrada, que a ganância não nos leva em lugar algum. Jesus, ele rebateu a ganância em Mateus capítulo 4 e Lucas 4, quando o diabo, ele apresenta as riquezas do mundo, ele apresenta a glória do mundo, e ele diz, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Por que ele ofereceu? Porque ele sabe, o homem é ganancioso, o homem quanto ele mais tem, mais ele quer. O homem, ele é insaciável na questão de ganhar dinheiro, na questão de ter dinheiro. Ele não se preocupa com ninguém, o que lhe importa é que ele tenha e tenha muito. E aí, nós descobrimos qual foi o fim de Judas Iscariotes, um homem ganancioso que nem desfrutar da sua riqueza ele pôde desfrutar. Então vamos começar a tomar um pouco mais de cuidado? O apóstolo Paulo, ele disse algo tão extraordinário na carta aos Filipenses. Ele disse que ele aprendeu a viver com pouco, aprendeu a viver com muito, ele aprendeu a viver de uma forma simples que a vida lhe proporcionaria, mas ele sabia que a maior riqueza que ele tinha era Cristo Jesus, o seu Senhor e Salvador. Então, queridos irmãos, ter desejo de crescer não é pecado. O pecado
é a ganância ser uma doença na tua vida. É a ganância passar a ter domínio e controle sobre a tua vida. Pense nisso com carinho. Terceira personagem. Essa terceira personagem é Nabucodonosor. Nabucodonosor, lá no livro do profeta Daniel, a Bíblia diz que ele sai no parapeito do seu palácio, ele olha para a glória da Babilônia, depois de ter sido advertido, e ele diz: eis a grande Babilônia que eu, Nabucodonosor, a edifiquei. E a Bíblia diz que naquele momento, uma voz disse a ele: hoje é tomado de si o seu reino. É tomado de ti o seu reino. E com o orvalho você vai se banhar, e grama você vai comer. E ele é ferido por uma enfermidade e passa a comer pasto como um animal. Sabe por quê? Orgulho. Um homem orgulhoso. Uma pessoa orgulhosa. Eu fico olhando para o ser humano, sabe? Eu fico imaginando, por que será que tem tanta gente orgulhosa nesse mundo, hein? Por que será que tem tanta gente que acha que é melhor do que a outra? O mais interessante é que se apegam em coisas tão banais, em coisas tão fúteis. Por exemplo, a pessoa se sente orgulhosa em um belo carro importado. Ela se sente orgulhosa porque ela é uma pessoa que tem uma beleza maior do que a outra. Tem uns que se sente orgulhoso pela casa que tem, sente orgulhoso pelos ambientes que frequentam. Mas é engraçado que o destino de toda, seja ela grande, pequeno, pobre ou rico, é o mesmo. E por mais que a pessoa seja orgulhosa, cheia de pompa, cheia de orgulho, achando que ela é uma parcela, ela é um grupo exclusivo que vai ter um destino diferente das demais pessoas, quando chega o dia dela, ela passa a ser uma pessoa humilde. Ela passa a ser uma pessoa que ela sabe que o destino da vida dela, naquele momento, quando ela fecha os olhos, é como de todo mundo. Pode até ser no melhor cemitério do país. Pode ter aquele sepulcro banhado a ouro. Mas dentro, ninguém vai querer ficar junto com ele. Ninguém vai querer dar um beijo nele. Ninguém vai querer dar um abraço nele. Porque todo mundo sabe o que tem lá dentro. Um dia eu fui orar para um homem. Isso lá em São Paulo, num bairro de alto padrão chamado Moema. Num hospital que o apartamento de cada uma das pessoas abastadas era praticamente uma casa com TV a cabo, ar-condicionado, enfim, uma coisa luxuosa demais. E esse homem, de tão rico que ele era, quando a filha dele fez 20 anos, ele deu um Audi A3 para ela com laço. Fez aquela coisa mesmo assim para a filha. Um homem que, para cuidar do cabelo e da barba e das unhas, ele gastava R$500 por semana. Só para fazer a unha, o cabelo, aparar a barba dele, o cabelo dele, ele gastava R$500 por semana. E aquele homem foi acometido por um câncer no intestino. E quando um funcionário que era membro da nossa igreja foi e disse para ele: o senhor permite que o meu pastor venha orar pelo Senhor? Ele permitiu. E quando eu nunca esqueço da cena, porque ao entrar lá no quarto, né, na suíte onde ele estava, do hospital, eu me deparei com um homem com cabelos grisalhos, barbas fartas, muito inchado por conta do tumor. E naquele dia, queridos irmãos, eu preguei a palavra de Deus para ele. Eu falei do amor de Cristo, eu falei da morte do Senhor na cruz. E eu vi lágrimas escorrendo dos olhos daquele homem. Depois de ter falado para ele da obra da salvação de Cristo na cruz, eu fiz o apelo a ele, para que ele se entregasse sem prometer cura, mas dizendo a ele que se o Senhor quisesse, poderia levantá-lo, senão, pelo menos ele estaria garantido na eternidade. Ele entregou a vida dele para Cristo naquela ocasião. A esposa dele, nos pés dele, que fazia massagens, acho que para aliviar a dormência, ela muito emocionada também. Claro que ela foi ministrada porque ela estava no quarto e ela ouviu, e aquele homem entregou a vida dele para Jesus. Depois de 3 dias, o funcionário dele, que era membro da igreja, disse que o Senhor tinha recolhido ele. Mas o orgulho, para ele ser quebrado, ele leva o ser humano a extremos. Pessoas que eram riquíssimas,
que achava que estava por cima de todo mundo, que poderia comprar pessoas, depois tem que ir lá para a lona para experimentar que ele é tão de carne e osso, ele é tão humano como qualquer outra pessoa. Então, por que ser orgulhoso? Por que ser arrogante? Por que querer ser melhor do que os outros? Então, muito cuidado com o orgulho. Vamos para o nosso quarto exemplo. O quarto exemplo é Ananias e Safira, que está lá em Atos capítulo 5. Qual era o embaraço na vida de Ananias e Safira? Ananias e Safira, quando Pedro, junto com os apóstolos, disseram que aqueles que queriam, não era a ordem, vendia as suas propriedades, vendia e depositava aos pés dos apóstolos, e eles repartiam com todo mundo, repartiam com os necessitados. A Bíblia diz que Ananias e Safira, em comum acordo, reteram parte da herdade e outra parte entregaram aos discípulos. E ali, no momento que eles foram entregar, o Espírito de Deus revela a Pedro que eles estavam mentindo. E se você ler Atos 5, você vai ver qual foi o fim. Ele morreu. Quando depois de um tempo a Safira chegou, Pedro ainda foi tentar para que ela pensasse, olha, foi por tanto. Ela também continuou persistindo na mentira. Pedro falou, ó, estão levando o teu marido, tá vendo? Morreu e você vai junto. E ambos perderam a sua vida porque foram mentirosos. Nós sabemos muito bem que a mentira não vem de Deus. João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. A paternidade da mentira pertence ao diabo. E é incrível, mas o ser humano parece que ele encontra uma facilidade para resolver as questões da vida mentindo. Quando nós lidamos com gente mentirosa, a primeira coisa que nós fazemos é descartar todo tipo de credibilidade dela. Olha, não confia nela porque ela é mentirosa. Olha, não dê ouvido a ela porque ela é mentirosa. Então, quando você vai lidando com pessoas que têm esses desvios de personalidade, que têm esses desvios de caráter, você não vai querer ficar perto dela. Eu não fico perto de uma pessoa que ela se apoia somente em mentira, que da boca dela só sai mentira. Como é que eu vou colocar essa pessoa dentro da minha casa? Como é que eu vou poder confiar algo da minha vida a ela, sendo que eu sei que ela é uma pessoa mentirosa? Eu estou falando de embaraços simples que todos nós conhecemos e entendemos muito bem, mas existem muitos outros. A fofoca, por exemplo, é um mal que precisa ser vencido, e tem pessoas que elas continuam dentro da igreja. Não é lugar para fofoca, mas nós sempre encontramos uma pessoa ou outra envolvida com fofoca ou semeando fofoca dentro da igreja. Se existe esse desvio de caráter, se existe esse embaraço na tua vida, peça ajuda a Deus. Peça ajuda a Deus. Diga, Senhor, use meus lábios para falar do teu testemunho, para louvar e engrandecer teu nome. Faça como Sofonias, em 3,9 do livro do profeta Sofonias. Senhor, me dá lábios limpos, puros. Evite emprestar a tua boca e a tua língua para o diabo, para viver fazendo mentira, fazendo fofoca, gente dissimulada, gente que finge ser o que não é. Queridos irmãos, é muito sério. Por isso que eu estou falando, Deus ele tem o melhor para nós, eu não tenho dúvida alguma. Mas se nós estivermos embaraçados nessas questões, nossa vida não vai para lugar nenhum. Sejamos transparentes. Sabe, o que tiver que falar, tem que falar. Sabe quando é que nós descobrimos um amigo verdadeiro? Quando nós recebemos um não na cara. Olha, não. Olha, mas você não é meu amigo? Sou, mas eu não quero, eu não vou fazer. Se for teu amigo, continua sendo. Se não for, você vai dizer, é interesseiro, só queria as coisas de mim. Então, queridos irmãos, preste muita atenção nisso, porque isso é muito sério. E tem muita gente hoje, serve a Deus, questiona, por que a vida não vai para frente? Porque a vida está embaraçada por questões que pode ser resolvida. E a última? A última, eu vou falar de Moisés rapidamente, vamos entrar no texto, e já temos meia hora. Moisés, quando Deus o chamou para ele libertar o povo de Israel, você vai encontrar lá em Êxodo 3. Moisés ele foi colocando desculpas. Senhor, eu não, olha, eu não sei falar. Senhor, vão perguntar quem é o Senhor. Senhor, ele foi colocando um monte de desculpas.
para não executar o plano que Deus tinha para a vida dele. E eu quero aproveitar esse embaraço na vida dele, que o próprio Deus foi rebatendo uma a uma das questões que ele levantou, né? Eu não sei falar, eu fiz a boca, eu fiz a língua, então não tem porquê você se apoiar em desculpa. Quando existe uma desculpa plausível, quando existe uma desculpa fundamentada, nós não temos o que fazer. Por exemplo, uma pessoa ela tem um compromisso que ela não pode faltar. Não pode faltar de jeito, ela sabe da importância daquele compromisso. Mas, de repente, algo muito grave aconteceu. A sua mãe, de repente, foi internada às pressas porque teve um problema muito sério na sua saúde. E ela disse, não, a minha mãe é mais importante que eu esteja agora do lado dela do que eu resolver essa outra questão que também é de importância, mas pode esperar. Por que você não veio no compromisso? Porque a minha mãe, uma pessoa valiosa e importante, ela teve um problema sério de saúde e eu cancelei os meus compromissos para estar do lado dela. Quem é que vai dizer se tinha que deixar a tua mãe para lá e tinha que vir no compromisso? Essa desculpa tem fundamento. Agora, sabe o que me surpreende, irmãos? Vou usar aqui o jargão da Marisa, tá? De crente para crente. De crente para crente. Não é de mulher para mulher, é de crente para crente. É tão triste você ver um crente, ele se apoiar em desculpas para não ir para a igreja. E desculpas totalmente descabidas, infundadas, chulas. Por que você não foi para a igreja, irmã? Ah, porque estava chovendo, muito frio. Por que você não foi para a igreja? Ah, porque teve o batizado do sobrinho, da minha sobrinha, lá não sei aonde. Se você olhar hoje, o índice de desculpas que as pessoas elas tentam se apoiar para não congregar, para não ir para a casa do Senhor, para não buscar a presença de Deus, é algo absurdamente grande. Então, se eu estou falando com você, e você é uma pessoa que construiu um hábito de em tudo na vida você colocar desculpas, eu quero lançar um desafio para a tua vida. Pare com isso hoje. Pare. Não coloque desculpas para tudo na sua vida. Vá e faça. Não coloque desculpas para buscar o Senhor. Eu comecei esse programa de quinta-feira hoje dizendo: Jesus a qualquer momento vai arrebatar a igreja dele. E tem muito crente dormindo. Tem muito crente que não está levando isso a sério. Tem muito crente que está achando, tem muito crente que está aproveitando a pandemia do Covid-19 para tirar férias indeterminadas da igreja. Tem gente que não vai hoje para a igreja simplesmente porque não quer. Nós ainda alertamos os grupos de risco para dizer para eles: irmão, se você puder, fique em casa, viu? Nós estamos alertando as crianças. Você que tem uma criança, fique em casa. Então nós já estamos alertando essas pessoas para evitar aglomeração. Por quê? Grupo de riscos. Mas existem aqueles que até pode, mas simplesmente não vai porque não quer. Não, pastor, eu não vou por causa do Covid. Mora do lado da igreja. Será que realmente o Covid-19 hoje é a culpa maior que nós temos para não buscar o Senhor? Não estou dizendo que você tem que ir para a igreja todo santo dia. Mas, por exemplo, se nós temos cultos quartas, sextas e domingo, quarta 2 horários, sexta à noite, domingo à noite, não tem tempo para da semana inteira ir em um culto que tem 1 hora de duração? Nós hoje estamos, por conta dos protocolos, nós temos um grupo reduzido de 15 pessoas. São 15 pessoas que, se tem lá na igreja, eu posso falar do que eu sei. Tem pessoas que estão indo 2, 3 vezes por semana. Sabe por que ela está indo 3 vezes por semana? Ela também tem família, ela também tem criança, ela também tem tudo. Mas ela vai porque ela sabe que o mais importante é estar na presença do Senhor. Então, por favor, não se apoie em desculpa, não.
Porque se Deus ele quer operar algo na tua vida, Deus é que ele quer ver até que ponto você está determinado em ser alcançado e abençoado por Ele. Eu não estou aqui chamando a atenção, eu não estou aqui brigando, mas eu estou falando para que você faça uma análise, para que você olhe se de fato as tuas desculpas têm fundamento. Porque se não tiver fundamento, muito cuidado com isso. Porque você pode entrar numa zona de conforto tão grande e depois que cessar a pandemia, você diz, eu já estou tão acostumado a ficar em casa, tão acostumado em assistir televisão, tão acostumado a ficar aqui de chinelão e bermuda, que eu não quero mais saber de igreja não. Muito cuidado com isso. É uma advertência de quem te ama, de quem é pastor de ovelha e não quer ver o teu mal, não quer ver a tua queda, não quer ver a tua destruição. Amém? Eu vou ler um texto aqui, eu vou correr agora porque eu não pensei que ia demorar tanto simplesmente para falar desses 5 exemplos. Poderíamos até ficar aqui, mas como todos os dias eu estou lendo um texto bíblico, se eu quero só mudar desses embaraços na vida dessas personagens para te mostrar como nós podemos avançar na vida, como nós podemos na mudança, no retirar os embaraços da vida, como nós podemos progredir de fato, como nós podemos crescer de fato. E veja que é algo muito interessante, porque eu tenho certeza agora que muitas pessoas que estão nos ouvindo e durante o dia também vai estar ouvindo esse programa, elas vão acabar se enquadrando aquilo que eu vou estar falando. Todos nós enfrentamos luta e principalmente agora, como nós estamos enfrentando lutas, como nós estamos enfrentando batalhas. Só que tem um fato que é isso que eu quero estar dividindo com você, que são leis determinadas pelo Senhor, repassadas para os anciãos, e os anciãos eles foram passando aos guerreiros, aos soldados da nação, para que eles lutassem as guerras. Mas o interessante é que a guerra não era deles, era do Senhor. Então, deixa eu chamar a tua atenção para isso. Deuteronômio, capítulo de número 20, versículo 1. Deuteronômio 20, verso 1, diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terá temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Olha o 2. E será que quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará, falará ao povo, dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, não tremais, nem vos aterrorizeis diante dele. Pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco e pelejará contra os vossos inimigos para salvar-vos. Presta atenção. Deus estava presente nessas guerras, nessas pelejas. Só que para que eles pudessem vencer, eu preciso que você preste muita atenção. Se nós queremos vencer todas as guerras das nossas vidas, nós precisamos de algumas convicções. A primeira, eu tenho condições de entrar numa guerra sozinho? Eu estou devidamente preparado para enfrentar esta guerra? Eu tenho o armamento necessário para vencer nessa guerra? São algumas questões que nós poderíamos estar meditando em cada uma delas. Mas o que eu chamo a tua atenção é que lá no Antigo Testamento, onde nós estamos lendo, a guerra era algo físico, era inimigo e povo de Deus, conflitos de espada, carros, cavalos, cavaleiros, lanças, escudos, flechas. Hoje não. Hoje o apóstolo Paulo em Efésios 6, verso 10 em diante, ele disse: a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra carne, não é contra sangue, é contra principado, potestade, dominadores e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quando a guerra ela é do Senhor, a guerra ela passa a ser do Senhor, e o Senhor se faz presente para dar vitória quando ela vem deste cunho espiritual. Eu tenho um problema, vamos supor, eu tenho um problema na minha família de viciados. Isso virou uma guerra para mim. Mas se virou uma guerra e eu sei que por detrás existe um espírito que está trabalhando para destruir essa vida, eu não vou entrar sozinho, porque eu não sei com quem eu vou lidar, mas eu vou dizer: Senhor, entra comigo nessa guerra. E o Senhor me mostrará
Como eu devo agir para vencer essa guerra e libertar o cativo do cativeiro? Quando Deus disse para vencer a guerra junto com ele, eu preciso me desembaraçar de algumas questões da vida. Por isso que eu comecei esse programa falando desses embaraços dessas 5 personagens. E agora eu estou te mostrando que não tem como vencer as nossas guerras se nós não estivermos totalmente desembaraçados na nossa mente e no nosso coração. Olha a ordem que foi dada. Então os oficiais falaram ao povo dizendo: qual é o homem que edificou uma casa nova, ainda não consagrou? Vá, torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro consagre. Existe um problema em cuidar da casa? Existe um problema em desfrutar da casa? Não, não tem problema nenhum. Mas qual é o problema? Não permita que a casa seja um embaraço para você enfrentar a luta. O grande problema é que muitas pessoas estão hoje lutando, estão batalhando, seja na esfera espiritual ou física. Elas não conseguem vencer, elas não conseguem avançar, elas não conseguem dar glória a Deus, exatamente porque elas estão embaraçadas, elas estão pensando, preocupadas em algumas coisas. Veja que questão interessante. Ele está dizendo: olha, se você tem uma casa nova, você construiu, você quer curtir a tua casa, você quer curtir os ambientes da tua casa, e tem uma batalha, você foi convocado, você foi escolhido, mas se você levar o embaraço, como eu queria estar em casa, como eu queria agora estar na minha rede, como eu queria estar na minha sala, como eu queria estar junto com os meus familiares ali, curtindo a minha casa, que com tanto custo eu levantei, eu construí. E se você tiver com esse embaraço, se você estiver preocupado com isso, não vá. Você vai morrer e outro vai acabar desfrutando. Eu vou citar um segundo exemplo, eu vou correr aqui por conta do tempo, e depois eu vou fazer um catado geral, porque eu tenho certeza que você que está prestando atenção e depois vai ler com calma, o Senhor ele vai falar com você ainda mais. Mas vamos lá ao segundo exemplo. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá, torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e outro o logre. O que ele está dizendo? Se você plantou uma vinha, ela está bonita, repleta de cachos de uva, produziu o que foi uma barbaridade. E aí você foi convocado, lutar a luta do Senhor, a guerra do Senhor. Mas justamente agora, eu estou com a minha vinha repleta de cachos de uva, eu já estava pensando, ia fazer um patê de uva, ia fazer vinho de boas qualidades, íamos comer os frutos da uva, íamos desfrutar desta vinha, e agora eu fui chamado, aí eu estou lá no campo de batalha, batalhando da luta do Senhor, mas a minha cabeça está embaraçada na vinha, dizendo: eu estou aqui imaginando aquele copão de vinho cheio, gelado, que eu fiz da minha vinha. Eu estou aqui pensando, se eu pudesse estar debaixo da minha vinha, cortando um cacho de uva, comendo dos seus frutos, mas eu estou aqui na guerra. Eles não vá. Não vá, porque a vinha, ela vai ser embaraço. Casa não é coisa ruim, pode ser embaraço. Vinha não é coisa ruim, mas pode ser embaraço. Terceira situação: qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não recebeu? Vá, torne a sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Recém-casado, vai lutar a luta do Senhor. Ele vai lutar dizendo: meu Deus, como é que está minha esposa? E a minha esposa, como é que ela está agora? Eu casei recentemente, era para nós estarmos agora desfrutando desse momento de enlace matrimonial, mas eu estou aqui lutando, e se eu morrer, ela vai ficar viúva, ela vai arrumar um outro homem. Não vá lutar. Se você tem um problema no teu casamento, se você tem um problema com teu cônjuge, não lute a luta do Senhor. Resolva primeiro essa questão. Trate bem essa questão. Trate bem, porque se você tratar bem essa questão, não haverá embaraço para que você enfrente as lutas que estão a seguir. E eu quero concluir falando de mais uma situação, essa é a quarta. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso, de coração tímido? Vá, torne a sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta com o seu coração. Aqui nós temos uma advertência seríssima, porque ele está dizendo de uma pessoa que tem um problema de cunho emocional. Você é medroso? Você é covarde? Não vá para a guerra.
não enfrente a guerra. Porque você vai não só morrer, mas você vai contaminar o coração dos outros. Aqui nós temos um efeito dominó. O versículo 8 está nos mostrando que a atitude de um, o comportamento de um, a deficiência emocional de um pode contaminar, contagiar o coração de outros. Você vai pôr medo no outro, você vai pôr pânico no outro. Queridos irmãos, quero te falar uma coisa aqui, antes de nós encerrarmos esse ensinamento do dia de hoje. Se você é uma pessoa que você sabe que emocionalmente o medo, ele passou a ser uma patologia na sua vida, vá tratar isso. Se você é uma pessoa que tudo é motivo de medo, cuide, trate disso com carinho. Se nós pararmos para pensar, queridos irmãos, que o medo ele é um elemento que Deus ele colocou na nossa natureza humana como um gatilho. Por exemplo, se eu estiver andando numa rua e eu percebo de longe que tem um pitbull solto, a imagem do pitbull vai gerar medo. Ele disparou um gatilho na minha emoção. Eu estou com medo do pitbull. O que eu vou fazer? Eu vou entrar numa casa, eu vou procurar fugir e ir para uma outra rua para que ele não me veja, porque me proporcionou medo a presença daquele animal. Normal. Agora tem uma questão que o medo, ele passou a ser um excesso tão grande na vida de uma pessoa que outras pessoas acabam sendo tão amedrontadas como ela. Você já imaginou se nós fôssemos pessoas que nesse mundo nós vivêssemos em constante medo de enfrentar a vida, de enfrentar os obstáculos, de enfrentar o dia a dia? O que seria de nós? Deus não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de ousadia. Sabe como você vence o medo? Enfrenta. Enfrenta ele. Porque se você vencer, você vai ver como a tua vida ela vai ser mais consistente. Ela vai ser mais firme. Porque se você não tratar o medo, vai virar uma fobia. E quando vira uma fobia, você vai ser uma pessoa assustada com qualquer coisa. E tem pessoas hoje emocionalmente doentes por conta do medo. Doentes. Tem pessoas hoje, por conta do próprio coronavírus, elas estão tão trancadas, tão fechadas, que elas têm um medo tão grande, pensando que a qualquer momento o coronavírus vai dizer: eu vim te visitar. Por favor, é claro que nós precisamos tomar cuidado, mas não deixe o medo virar uma doença na tua vida. Não deixa o medo se transformar em uma fobia na tua vida, porque você vai contaminar o coração de quem está ao teu redor. Você vai fazer com que outras pessoas, que talvez eram até pessoas mais destemidas, passem a ser uma pessoa medrosa. Muito cuidado. Muito cuidado com aquelas pessoas que falam para você: ó, você tem um sonho, você tem um empreendimento, você pensa em fazer alguma coisa. Aí a pessoa ela chega e fala assim: não, não vai não, não faça não. Conheço um fulano que não deu certo, que deu errado. E aí botou medo. Aí você queria avançar, queria decolar, parou tudo na vida, porque uma palavra gerou medo no teu coração e te impediu em alcançar novos objetivos na tua vida. Não é errado você ter a sua casa e desfrutar, ter a vinha e desfrutar, ter a família, o casamento, a esposa, o marido e desfrutar. Não tem problema nenhum nisso. O que não pode é ter essas coisas como embaraço em nossas vidas. Coração desprendido. A nossa morada ela é celestial. E por ela ser celestial, nós esperamos nela. O meu coração não tem apego a nada, porque eu quero estar com Cristo quando Ele voltar. E com Ele, para todos sempre, quero estar na eternidade. E olha, eu tenho certeza de uma coisa. Se você superar hoje os embaraços da tua vida, pode ter certeza, amanhã você vai ser uma pessoa melhor. E quando nós nos encontrarmos, você vai dizer: Pastor Valdo, valeu a pena. Porque aquele ensinamento eu coloquei em prática e hoje eu sou um novo homem e uma nova mulher. Eu quero que Deus abençoe a tua vida. Quero que o Senhor te cubra com toda sorte de bênção. Que Ele quebre todas as amarras. Que Ele tire todos os embaraços.
Que você hoje ande firmemente, com os pés firmes, cabeça erguida, certo de que tem um Deus que está no teu meio, que te conduz, que a tua guerra é a guerra dele, que a tua peleja é a peleja dele, mas ele conta com alguém que vai entrar na guerra com ele para ambos vencerem e dar glória e louvor ao nome dele. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida. É o desejo do meu coração de que haja mudança de vida para você nesta manhã de quinta-feira. São 9h50, o tempo não espera. Nós vamos aqui caminhando para o final do programa Mudança de Vida desta quinta-feira, mas eu quero aqui fazer um convite muito especial. Hoje, logo mais às 3 horas da tarde, eu estarei lá na igreja, na Comunidade Cristã Internacional Renovada de Jandaia do Sul, na Avenida Souza Naves 495, esquina com a Caixa Econômica Federal. Às 3 horas da tarde, eu estarei ali esperando por você. Vamos entoar hinos, vamos ouvir a palavra de Deus e vamos orar. E às 19h30, o meu amigo Bispo Isaac Souza, ele estará comigo. E juntos nós estaremos realizando um culto muito especial às 19h30. O bispo vai pregar uma palavra poderosa ao teu coração. Eu vou estar junto com ele intercedendo, pedindo a Deus que Deus venha operar um milagre na tua vida. Estaremos em um momento de confraternização, de agradecimento, de adoração ao Senhor. E eu quero ver todos os irmãos hoje à noite. Quem não puder ir à noite, esteja à tarde comigo. Mas se você tem condições de ir à noite, vai à noite, porque para nós vai ser uma honra muito grande poder receber os irmãos. E eu tenho uma boa notícia para Jandaia do Sul. Jandaia do Sul não está vivendo as mesmas regras de Mandaguari, viu? Então você vai ter o álcool, nós vamos distribuir uma máscara para todo mundo, para você ficar tranquilo. E o nosso culto, como nós estamos sempre falando, vai ser um culto rápido. Então um culto de, no máximo, 1 hora de duração. Então você vai, ouve a palavra de Deus, louva a Deus, recebe a oração e vai embora para a tua casa abençoado. Eu e o Bispo Isaac Souza esperamos por você às 19h30. Quem não pode ir à noite, às 15 horas, eu estarei na igreja esperando por você. E também quero aqui fazer mais uma vez um apelo, um pedido, uma solicitação para que os irmãos nos ajudem a manter esse trabalho. Os irmãos nos ajudem a manter a obra de Deus. Os irmãos que me conhecem lá de São Paulo, nas igrejas por onde eu passei, que conhecem o meu trabalho, sabem muito bem que eu nunca fui usado por mentira para falar do amor de Deus, da palavra de Deus, ou para pedir ajuda para a obra de Deus. Nunca usei de subterfúgio, nunca usei de malandragem. Isso é coisa do diabo. Então, quando eu solicito que os irmãos oferte, que os irmãos devolvam o dízimo, é porque, meu irmão e minha irmã, eu já falei isso daqui, falo nas igrejas hoje, o Bispo Isaac Souza, ele é um amigo, irmão que eu tenho, já indo para mais de 20 anos, e agora eu morando aqui no Paraná, vai ser de 20 anos para cima, daqui a pouco nós vamos falar 30 anos, daqui a pouco 40 anos, mais nada, porque vai estar no céu. Mas enquanto isso não chegar, a gente precisa pagar. Precisamos fazer frente com as nossas obrigações. Então hoje eu te peço encarecidamente, deposita a tua oferta de amor, deposita o teu dízimo, deposita a tua contribuição, nos ajude nesse momento. Cada semente ela é muito bem-vinda. Nós estamos desenvolvendo um trabalho extraordinário aqui no Paraná, entregando cestas básicas que nós estamos ganhando, gastando o combustível do nosso carro, sem pedir dinheiro para ninguém, ok? Não estamos tirando dinheiro da igreja, colocando álcool, gasolina no carro para visitar pessoas, não importa a distância, estamos levando o alimento, estamos dando alimento, porque nós estamos percebendo que aqui no estado do Paraná muitas pessoas não estão trabalhando, que as indústrias elas estão paradas e não tem nem o que comer. Estamos levando leite, cesta básica, dando alimento para elas. Irmão, irmã, o que você pode fazer não é para o outro, é para você. Então nos ajude nesse momento. Eu vou dar o número da agência, da conta, para que você hoje entregue, faça a sua oferta de amor ou entregue o teu santo dízimo. O banco é Bradesco, Banco Bradesco, agência 6254, conta corrente 10249, dígito 0.
Bradesco, agência 6254, conta corrente 10249, dígito 0. Ajude-nos, ajude-nos, porque o Senhor certamente Ele te abençoará. Amém? Eu acho que ainda dá tempo. Não sei quem curtiu, quem mandou um alô, um bom dia. Daqui a pouco eu dou aí um feedback para todos vocês. Mas aqui, antes de terminar o nosso programa desse dia de hoje, nós temos aqui os nossos irmãos que participaram do programa Mudança de Vida, desta edição de quinta-feira, que também já estão compartilhando e comentando. Temos aqui a irmã Nilce, a paz do Senhor Jesus, pastor, a paz do Senhor, irmã Nilce. Irmã Nilce é lá de Osasco, é uma pessoa queridíssima. Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Deus cumpra cada propósito que Ele tem na sua vida. Temos o irmão Vanderlei, o irmão pastor Cláudio Paglia. Ele também é assíduo, hein, Bispo Isaac Souza. Irmã Nilce, Elias, um abraço, Elias, pastor Elias Tito, homem de Deus. E a irmã Marta Lima, Deus abençoe. Elidiane Biondo. Irmã Elidiane Biondo. Deixa eu ver. O Elias já falou, né? Elias. Marta Lima. Marta. Olha que beleza. Deus abençoe a vida de todos vocês. Continue compartilhando, continue aí fazendo esse trabalho de evangelismo. Todos nós só temos a ganhar, porque estamos falando do reino de Deus. Estamos falando das maravilhas do Senhor. Um abraço a todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe o teu dia. Nesse dia de hoje, te cubra com toda sorte de bênção. É o desejo do meu coração. E vamos caminhar para uma mudança de vida. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.